Olá pessoal, bom dia para você que nos segue aí no canal do YouTube. Hoje a gente vai trazer para você uma informação importante, tá certo, sobre o que está acontecendo aí nas redes sociais, e também, claro, um depoimento numa live feita pelo cantor Leonardo Gonçalves, tá bom? Existem alguns comentários na nossa rede social aí de que algo teria acontecido com a voz do Leonardo Gonçalves. Eu gostaria inclusive de convidar você, antes da gente começar a assistir esse vídeo, a entrar aí no nosso canal, dar um cliquezinho e se inscrever nos ajudando, tá bom? Você, no final do vídeo, a gente deixa a descrição do vídeo e sempre aqui no finalzinho, aqui na barra, no final, você vai ver lá o link de inscrição do canal, tá certo? Eudes Alves, o canal que leva a esperança. Então, para vocês que estão chegando agora, um abraço muito especial, obrigado aí você que está nos acompanhando. A gente vai ser bem breve, o vídeo ele é muito longo, então a gente vai pegar as principais partes relevantes, da qual a gente vai estar apresentando o que realmente está acontecendo com Leonardo Gonçalves. Eu já tive alguns privilégios de poder entrevistá-lo, né, quando fazia rádio, e para o programa Novo Tempo a gente gravava vídeo, mas colocava apenas a entrevista através de voz. E hoje a gente está entrando aqui porque a gente recebeu de antemão aí este link, ele publicamente falando ali no Teatro Bradesco em São Paulo, onde ele começou e gravou o seu primeiro CD, Princípios. Ele vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo à sua voz. Então existe um certo mistério. Muitas pessoas perguntam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tá certo? E o pessoal sempre perguntando: o que está acontecendo com sua voz? Por que você não está cantando mais? Então a gente vai mostrar alguns trechozinhos importantes que você precisa saber, tá bom? A gente sabe que o Leonardo Gonçalves tem um produtor chamado Felipe Mudo. E se você não observou, nesse período da pandemia, você pode observar que o Leonardo não fez nenhuma live solidária, tá certo? Até porque ele vai dizer no depoimento aí que ele próprio não se sentia à vontade para isso. Tá bom? E ele não fez nenhuma live, você não viu, não acompanhou nenhuma live solidária nesse período da pandemia do Covid-19. Outra coisa que a gente precisa saber, né, que está sendo bem questionado, bem perguntado aí, as pessoas têm perguntado bastante, Leonardo, realmente, o que aconteceu com a sua voz? Enfim, eu vou tocar num assunto aqui que algumas pessoas acham que eu não devia tocar, assim, as pessoas próximas, eu acho que eu preciso tocar, uma coisa que eu já com a qual eu estou lidando já há muitos anos, e eu acho que tem a ver aqui nesse lugar, né, no Teatro Bradesco. Bom, muitos de vocês sabiam que eu deixei claro nas redes sociais que eu não queria fazer uma live solidária. Quando começou esse negócio de pandemia e começaram a ter as lives solidárias, eu não queria fazer, eu fui resistente. E ele decidiu, né? Ele decidiu através do Felipe Mudo, que desde 1999 já o acompanhava, né? Como simples carregador de caixa lá no grupo que ele cantava, que era o Tom de Vida. Tá certo? Então ele, quando toma a decisão de fazer sua carreira solo, Leonardo, ele leva com ele o Felipe Mudo, que hoje é o seu grande produtor, onde acontece todos os seus shows, todas as suas atividades na questão musical, né? Ele é a pessoa responsável, organizador. Eu inclusive já tive o privilégio também de conhecê-lo, e foi através dele que eu consegui realizar as entrevistas com o Leonardo Gonçalves. Como introduzir esse assunto? Tá, vamos introduzir o assunto de um jeito leve, que não é um assunto leve, então já vamos introduzir de um jeito leve. Rola praticamente todos os posts que eu faço nas redes sociais, principalmente nas redes sociais onde tem mais seguidores, que é o Instagram e Facebook, sempre tem alguém que pergunta assim: quando você vai falar do que aconteceu com sua voz? O que está acontecendo com a sua voz? Enfim, o comentário mais engraçado que eu vi na internet, o comentário mais engraçado mesmo, o mais engraçado que eu vi foi assim: do mesmo jeito que Deus retirou o Espírito Santo do rei Saul, né, porque ele não merecia, Deus tirou de mim a voz porque eu não merecia. E a primeira coisa que a gente precisa estabelecer, se é que um dia eu tive uma voz realmente boa e etc, eu nunca a mereci, tá, gente? Nunca mereci nada. Isso é uma coisa inclusive curiosa, né? Eu acho que as melhores coisas que acontecem na nossa vida a gente não merece. E as piores coisas que acontecem na nossa vida, a gente também não merece. Eu acho que merecimento tem pouco a ver com as coisas
verdadeiramente importantes que acontecem na nossa vida. Enfim, então essa aqui é a introdução para a gente tocar nesse assunto, falar desse assunto. Só que eu não vou falar desse assunto sozinho. Mas a gente vai falar agora da declaração do próprio Leonardo Gonçalves, que inclusive trouxe junto desse vídeo, a gente vai ver também agora com exclusividade, o depoimento dado pela sua produtora e doutora, né? Produtora vocal, toma conta da sua voz, que é a doutora Blanche Guffier, tá certo? Ela é a pessoa que cuida das cordas vocais, né? Todo aquele treinamento, toda aquela técnica. De cantar. E na ocasião, inusitadamente, ele foi se apresentar. Uma sexta-feira à noite eu estava naquele local, onde ele disse que fazia algumas coisas para conseguir aliviar um pouco o som que ele tinha, que era um som nasal. E quando terminou o evento, eu disse para ele: olha, não precisa fazer coisas assim tão inusitadas para você conseguir ajustar esse som nasal, né? Tem coisas muito mais científicas e muito mais eficientes para serem feitas. Ele disse: eu estou gravando, se você quiser então ajustar, se você quiser fazer e ajudar, amanhã eu tenho gravação tal hora da noite. E desde 2007, o que sempre me chamou a atenção em relação ao trabalho com Leonardo Gonçalves é o tamanho do critério e da responsabilidade que ele tinha com a voz dele. Durante o ano de 2016, em algumas apresentações, eu acompanhei todas as apresentações e fiz todas as preparações, mesmo que fosse online, mesmo que eu não estivesse presente no local acompanhando durante a turnê. E eu comecei a observar uma certa oscilação, uma certa instabilidade na voz do Leonardo, que não era comum. E durante todos esses anos também, qualquer tipo de som, de ajuste, de estabilidade vocal, de alcance vocal que nós quiséssemos fazer era possível, porque além do Leonardo Gonçalves ser extremamente responsável e até de uma forma exageradamente dedicada à sua voz e aos treinos, ele ainda realmente tinha uma possibilidade anatômica infinita, porque ele tinha muita força, muita flexibilidade, muita amplitude, muito alcance, uma prega vocal que sempre conseguiu fazer tons estendidos, eu chamo de textura vocal estendida, que vai desde uma textura vocal de uma classificação para um tenor super agudo até uma classificação vocal para um barítono, que é uma voz masculina um pouco mais médio grave, porque realmente a anatomia, a fisiologia dele dá essa condição, não é? E aí ele sempre foi extremamente dedicado para fazer os ajustes artísticos que a gente criava, e a gente foi mudando esses ajustes artísticos no decorrer de todo esse caminho de 2007 até aqui, e eu comecei a perceber que, especificamente em 2016, durante essa turnê, ele começou a apresentar algumas instabilidades. Até que no final de 2016, na última apresentação da turnê em princípio, eu falei para ele: Léo, ele ia entrar num ano sabático em 2017. Eu falei: Léo, a gente vai fazer um pacto de sangue aqui. Você só vai para o seu ano sabático depois que a gente fizer uma avaliação objetiva e uma avaliação precisa e a gente fechar esse diagnóstico das suas pregas vocais, do seu aparelho. Também o seu médico, Dr. Antônio Pontes, ele também dá um depoimento. Você vai assistir agora o depoimento do Dr. Antônio Pontes também, da qual ele fala o que ocorreu, né, com as cordas vocais, que doença viral Leonardo Gonçalves contraiu nas suas cordas vocais. Então ele traz esse depoimento em exclusiva e a gente vai colocar para você. O Dr. Pontes, ele é a sua área de atuação, ele é otorrino e ele vai falar de forma bem direta o que realmente está acontecendo com a voz de Leonardo Gonçalves. A primeira vez que a gente teve a oportunidade de avaliar o Leonardo foi um susto, né? Porque durante o exame a gente viu que estava uma voz instável, que não era aquela voz potente, aquela explosão típica do Leonardo, né? E aí veio aquela dúvida: o que será que pode estar acontecendo, né? Coincidentemente, isso aconteceu numa época meio, não sei se ele me permite dizer, mas uma época meio tribulada na parte pessoal e emocional dele.
Então, poxa, será que ele está emocionalmente abalado? Será que isso está mexendo com a voz dele? Será que é isso que pode estar causando essa falha da voz? E assim, como um cirurgião, eu prefiro deixar a opção psicológica como um segundo plano. Então eu falei, não, a gente tem que ir atrás. E o próprio Leonardo estava falando, não estou tão abalado, não posso estar assim. E junto com a doutora Blância, a fonoaudióloga que nos acompanhou, a gente falou, não, vamos fazer uma investigação mais a fundo, vamos tentar ver o que isso pode estar ocorrendo, né? Então, a grosso modo, só para explicar, as cordas vocais, elas abrem e fecham várias vezes por segundo, e isso é que vai gerar o som. O Hugo estava tendo uma alteração na abertura de um lado. Fala, poxa, mas como é que um lado só está afetado? Então levantou aquela interrogação, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Bom, vamos investigar o que está acontecendo. Graças à persistência do Hugo, que realmente é um batalhador, é um herói, eu tenho como dizer, porque eu acompanhei essa luta toda. Ele foi insistindo, foi treinando, foi vendo, a gente chegou a fechar um diagnóstico que ele teve algum acometimento neurológico no nervo de uma das cordas vocais. Então essa corda vocal perdeu a sua força, então o Hugo não estava conseguindo mais jogar aquela explosão porque não conseguia fazer aquela pressão para o ar sair. E como ele já tinha toda uma técnica vocal, essa técnica vocal não estava adaptada para essa nova laringe, entre aspas. Então, assim que a gente conseguiu fechar o diagnóstico de que realmente tinha sido um acometimento neurológico e muito provavelmente de fundo viral, infeccioso, nada a ver com psicológico, a gente conseguiu focar melhor o nosso trabalho e o Hugo conseguiu ali reeducar todos os músculos em volta desse músculo fraco para voltar a ser um cantor excepcional, né? Então, assim, a disciplina, a anatomia e principalmente a técnica que o Hugo já tinha colaboraram para a gente conseguir ter um bom desempenho do resultado aí dessa paresia, né? Quando tem essa fraqueza do músculo, ele se mexe, mas não se mexe o suficiente, não se paresia, ao contrário de paralisia, que é quando o músculo fica parado. Então o Hugo conseguiu compensar essa paresia através de muita técnica, muita dedicação e, obviamente, como eu falei, a anatomia e a técnica de vocal, de canto dele ajudou muito na nossa parte terapêutica. O Hugo, então, hoje ainda é um cantor excepcional, não só na minha opinião, mas para quem o conhece, ele ainda é um cantor excepcional. Mas agora ele tem uma pequena limitação, principalmente nos explosivos, né? Ele ainda é um grande tenor, mas não é aquela força toda. Mas ele é realmente um cantor excepcional e que eu posso, acho que, dizer com uma certa confiança, dizer que ele é um batalhador e um vencedor. E quando a gente estava saindo ainda e eu peguei o exame na mão e a doutora Glício deu o laudo pra gente, eu disse, sim, eu sei que é uma paresia de pregas vocais ou uma paresia de prega vocal, mas ainda pensando em ouvir alguma coisa diferente de tudo aquilo que estudei, perguntei para ele qual é a nossa possibilidade. O senhor viu os vídeos dele cantando, o senhor viu a performance dele, qual é a nossa possibilidade? E ele olhou para mim e disse, não esperem um milagre, no sentido de que não temos possibilidades. Realmente ele tem uma paresia de tiroaritenoide esquerdo, o músculo tiroaritenoide esquerdo. E aí no carro o Léo disse para mim, mas por quê? Se eu cuido tanto, se eu não tenho nenhum machucado, se minhas pregas vocais são extremamente saudáveis, eu disse, Léo, as paresias, elas podem ser virais ou elas podem ter algum outro tipo de acontecimento para esse tipo de alteração, mas não tem um culpado, né? Isso é uma alteração neurofuncional. E eu estava assistindo as vídeos e eu me lembrei da época que eu estava na faculdade, que não tinha ainda tanta definição na avaliação da videolaringoestroboscopia, e eu colocava no telão da universidade e ficava no anfiteatro tentando assistir aquilo no telão para enxergar coisas que eu não enxergaria talvez numa tela. E aí eu me lembrei desses tempos e coloquei a vídeo do Leonardo na minha tela
e fiquei com essa vídeo de alta definição que a gente fez no Dr. Antônio Pontes, no Dr. Paulo Pontes, durante semanas e semanas e semanas e semanas, avaliando e parando e cortando e amplificando e avaliando de novo e dando zoom e tentando pensar e montando algum tipo de mecanismo que conseguisse compensar essa função, que conseguisse manter nessa atividade super refinada que ele tinha. E eu chamei o Dr. Antônio e falei: Dr. Antônio, desculpa, eu sei que a gente já está de madrugada, mas eu estou há semanas aqui, eu estou muito preocupada. E aí eu mandei para ele, eu fiz um desenho no papel de todos os esquemas, onde eu pensei em mexer, qual o apoio que eu pensei em dar, que tipo de ajuste eu pensei, apoio muscular, musculatura intrínseca, da musculatura extrínseca da laringe. E eu mandei para ele e falou: ótimo, maravilhoso esse desenho, eu só quero ver como é que você vai conseguir fazer isso. Eu falei: a gente vai conseguir. Eu tenho que agradecer absolutamente a Deus todos os dias por Ele ter me emprestado o seu dom, por Ele ter me emprestado a sua voz. Uma das últimas coisas que a gente gravou foi sobre a dúvida, que foi uma participação especial sua com Rosa de Saron. E quando eu ouço aquilo, que foi uma das últimas coisas que a gente gravou em estúdio, eu fico pensando: não tem nada impossível. E da mesma forma que a gente fechou um pacto de sangue em 2016, 2017, que não tem impossibilidade para mim. Não é uma opção eu parar de cantar, que você me disse, também não é uma opção para mim você parar de cantar. Que Deus te abençoe muito, que Ele possa sempre continuar abençoando a sua voz, abençoando a sua vida. E eu agradeço infinitamente por eu fazer parte da sua voz e da sua vida. Obrigada. Tá bom, então o Leonardo agora também vai falar nesse depoimento. A gente vai colocar agora um pouquinho de como ele se sentiu quando começou o seu ministério na questão da música, né? E como ele se via sendo usado como instrumento de Deus, nas mãos de Deus, né, para cantar e fazer esse ministério tão lindo que ele faz, que é através da música. Então você que é fã aí do Leonardo Gonçalves, não deixe de nos acompanhar aqui no vídeo, tá certo? Replicar esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam saber na realidade. Então a gente vai acabar hoje com esse mistério todinho, esses comentários de redes sociais aí, né? Será que realmente canta, não canta? O que está acontecendo? O que realmente aconteceu com a voz de Leonardo Gonçalves? Tá assim, a gente está trazendo em primeira mão no nosso canal aqui para você os trechos que foram dados exclusivo pelo próprio Leonardo Gonçalves e algumas declarações de profissionais que acompanham a vida artística do Leonardo Gonçalves, né? Como a doutora Blush e o doutor Antônio Pontes. Bem, eu fiz uma colinha aqui do que eu quero falar, do que eu acho importante falar. Eu acho que, primeira coisa, eu queria fazer um pequeno apanhado, né, eu acho importante, né, que vocês entendam. Eu não falo muito sobre mim, né? Eu não falo muito a meu respeito, e inclusive dentro dessa fala que eu tenho aqui eu vou explicar um pouco por quê. Para quem não sabe, eu comecei a cantar no finalzinho de 1994, quando a minha família e eu nos mudamos de volta aqui para o Brasil. Então, inclusive, a lenda de que eu estudei canto fora é mentira. Comecei cantando no grupo Tom de Vida. E ali tinha uma metáfora, né, nos cultos, antes da gente subir para cantar. As pessoas que faziam culto, né, eu lembro que eles falavam algumas coisas e usou uma metáfora, ou se você quiser usar a palavra parábola, que eu achei muito interessante, que fez muito sentido para mim na época, e que depois eu modifiquei. Eu lembro que muitas vezes, né, nos cultos antes, o Valdecir Lima inclusive falava assim: não, vocês não são o artista é Deus, né? Você é o pincel na mão do artista. E até de vez em quando, não sei se era eu que entendia assim, mas eu entendi isso como se fosse eu ouvia isso como se fosse uma forma depreciativa de falar: não, você não é nada, você não é importante. E na verdade, quando eu entendi essa metáfora, eu me empolguei, porque assim, eu gosto muito, né, de artes plásticas também, e uma frase assim que a gente fala: nossa, queria ser uma mosca no estúdio quando aquilo foi gravado. Nossa, queria ser uma mosca na parede enquanto Van Gogh estava pintando lá os quadros dele, né, que ele é meu pintor favorito. Então, para mim, a questão de você não ser o artista, mas de você ser o pincel na mão do artista,
isso para mim nunca soou como uma coisa depreciativa. Isso, na verdade, é uma coisa empolgante. Eu sou da área da música antes de existir internet, praticamente, né? E antes de existirem redes sociais. E depois, com a chegada das redes sociais, talvez por causa desse conceito que se firmou na minha cabeça já muito novo, que eu me sentia incomodado com a atenção despejada, né, sobre a gente, sobre nós que somos os cantores, ou até os músicos, okay? Seja lá quem for, porque nós somos coadjuvantes, no máximo, né? Então, assim, por que é tão interessante que tipo de pincel o Van Gogh usou? Você não vê ninguém perguntando isso. O Van Gogh, ou o Rembrandt, ou qualquer pintor que seja, né? Tô com os holandeses aqui na cabeça, não tô lembrando de outros agora. Mas, enfim, Rembrandt e Van Gogh são meus dois preferidos. E pra mim, eu demorei tanto, né? As pessoas podem se questionar, mas você está carregando isso há tantos anos, por que só agora falar sobre isso? Primeiro porque agora é inevitável, né? A razão, inclusive, pela qual eu não queria fazer uma live solidária é que, assim, quando eu estou cantando num evento, numa igreja, com som, a pessoa conversando do seu lado, os barulhos, não aparece tanto o meu problema vocal. Mas numa live, que eu sei que muitos de vocês estão assistindo, inclusive com fone de ouvido, não tem como não perceber, né? Então, já que não tem como não perceber, ao invés de ficarem todo mundo conjecturando, então deixa eu já falar disso, né? E para mim é difícil por um lado, mas por outro lado é um grande alívio, né? E a gente já vai chegar nisso. No alto dos meus 15 anos de idade, né? Em plena adolescência, de tanto eu ficar falando, eu gosto do vibrato de fulano, a extensão de Beltrano, definição de melisma, sei lá quem e tal. Aí eu lembro uma vez, de um modo até relativamente infantil, eu me ajoelhei no quarto e eu orei, falei assim, Senhor, eu quero sim, porque eu falava isso meio que zoando, entendeu? Pô, quem sabe um dia eu tenho um vibrato do Daryl Coley, definição de melisma do Wanya Morris e tal, nas minhas referências vocais, queria ter 3 oitavas de extensão, né, de Mi bemol até, de Mi, né, Mi 1 até Mi, não, Mi 1 não, Mi 2 até Mi 5, Mi 2 até Mi 5, é isso mesmo, não, Mi 1 até Mi 5, não, Mi 2 até, eu não sou muito bom nessas coisas de teoria musical, mas enfim, e aí um dia eu me ajoelhei ao lado da minha cama, no internato, e falei assim, Senhor, eu quero ter essa definição de melisma, eu quero ter essa extensão, eu quero ter um timbre. Timbre eu nunca queria de ninguém, eu queria um timbre que fosse meu mesmo. E eu fiz essa oração, mas a oração ela era condicional. Eu falei, Senhor, se eu alcançar isso, eu quero que você já saiba de uma coisa. Sempre que eu for cantar, que seja apenas para a tua honra e glória. Eu não quero nada que não seja glória para mim, que não seja honra para mim, que não renda nada para mim, mas que seja tudo para ti e seja tudo para o teu reino. Eu comecei a usar esse tempo livre para treinar a minha voz. E eu sabia o que eu não gostava na minha voz, porque eu gostava de ouvir música, e eu sempre ouvi música de uma maneira muito analítica, né? Então eu comecei a treinar, 1h30 por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu comecei a sentir que eu estava melhorando muito. E desde o momento que eu entrei no Grupo Tom de Vida até o meu primeiro solo, foi 1 ano e meio, até a gravação desse solo mais 1 ano e meio, ou seja, 3 anos já cantando. E aí começou a surgir 5 anos já cantando no grupo, veio o convite para gravar o Poemas e Canções, e eu sempre treinando 2 horas por dia, 3 horas por dia, né? E eu descobri também que cantor, de maneira geral, é um bicho muito preguiçoso, né? Instrumentista não. O Samuel, na adolescência dele, ele estudava, eu não sei se você mentiu, você não deve mentir, você estudava 12 horas por dia. O Samuel dormia com metrônomo. É uma brincadeira para aliviar, Samuel, não precisa rir tanto também. É um momento sério aqui. Não, então ele estudava 12, para um instrumentista estudar 12 horas por dia é normal. No caso, um cantor não consegue estudar 12 horas por dia porque não tem voz que aguente cantar 12 horas por dia, né? Porque diferente dos instrumentistas, né? O meu instrumento sou eu, o meu corpo é um instrumento. E eu sempre treinei muito, sempre me dediquei muito. Eu não só estudava técnica vocal, como também interpretação, como também outras coisas. Enfim, eu sou uma pessoa um pouco, né, minha personalidade é um pouco obsessiva mesmo, né? Então eu treinava obsessivamente porque eu queria melhorar, porque eu queria dar o meu melhor para Deus. Meu objetivo único e maior era esse. O meu melhor era para Deus, unicamente para Ele, unicamente para a sua honra e glória. Acho que foi no segundo semestre de 2015 que eu senti algo diferente, né? Falei, opa, né? E olha só, que lugar de privilégio que eu estou falando. Eu nunca tinha tido dificuldade para cantar até então. E eu senti, caramba, estou com dificuldade. Alguma coisa não está certa. Na época, como o Dr. Antônio falou e outras pessoas falaram, estava vivendo um momento muito conturbado na minha vida e eu achei que não está
conseguindo dormir direito, talvez o sono esteja afetando, talvez seja uma coisa emocional. 2016, a gente sempre fazendo exames. E aqui eu sei que eles já explicaram, mas assim, de uma maneira bem didática, eu queria explicar o que é uma paresia de prega vocal, né? O Dr. Antônio, ele mencionou a paresia em comparação com a paralisia. Paralisia todo mundo sabe o que é, né? Paralisia é quando o nervo morre e não passa mais informação do cérebro. Então, o paralítico, ele tem um problema no sistema nervoso central, né, que é a coluna, que fica na coluna, e aí ele não passa mais informação do cérebro, então ele não anda mais, ele não consegue mais mexer, ele não tem mais sensação. Paresia não é paralisia, mas é o meio caminho entre paralisia e o músculo saudável, né? Paresia é o meio do caminho e é a minha prega vocal esquerda. E eu, enquanto canto, eu sinto que é a prega vocal esquerda. A minha prega vocal, quando a gente fez o exame com o Dr. Agrício, que é um exame muito engraçado, o Dr. Agrício, a gente não conseguiu pegar o depoimento dele, mas ele é o diretor do departamento de otorrinolaringologia da Unicamp. E esse é um exame, para quem conhece a eletromiografia, quando você enfia uma agulha no músculo. Só que o músculo da prega vocal, ele fica aqui, atrás, né, enfim, ele enfiou 6 vezes, 6 agulhas, pela minha tireoide, até pinçar. A gente pegou, para ter certeza mesmo de que o exame foi feito corretamente, a gente pinçou 3 vezes a prega vocal esquerda, uma vez um músculo ao lado, que a gente também podia ter sido aquele músculo, e do lado direito também, para fazer a comparação, para a gente de fato entender isso. Paresia, eu vi nos comentários no YouTube enquanto estava passando, né, várias pessoas falando, né, declarando que eu já estou curado em nome de Jesus. Não tem cura, paresia não tem cura. E o que particularmente me deixou triste nessa circunstância foi que, né, isso foi uma coisa que a Bluss falou, que para mim foi muito difícil entender, mas o que eu fiz de errado? Né, porque, né, sempre rola muito esse papo, né? Porque, nossa, o Léo canta no limite, ele canta errado, não vai durar a voz dele, tal. A paresia só existem, o Dr. Antônio foi bem claro em me explicar, só existem 2 coisas que podem causar a paresia. Uma delas é viral, e a outra delas é um acidente. Eu não sofri nenhum acidente de carro, de moto, alguma coisa assim, né? Uma coisa entrou aqui. Então, a única, né, por exclusão, a única outra opção é realmente viral. Então, não foi fácil para mim, né, aceitar que isso estava acontecendo comigo. Eu que sempre me cuidei tanto, eu posso falar sem pestanejar. Eu nunca na minha vida cantei sem fazer aquecimento, sem cuidar da minha voz, sem procurar cuidar da minha alimentação, sem procurar cuidar do meu sono. Realmente eu vivi muitos anos da minha vida em função da minha saúde vocal, porque eu entendia que, e esse é o conceito, eu já falei isso muitas vezes, né, que eu queria atrapalhar menos. Não é nem porque eu queria ajudar a Deus a realizar a obra dele, porque não é assim que funciona, mas eu queria atrapalhar menos, eu queria dar o meu melhor para que ele pudesse agir através de mim com menos impedimento, né? Esse era o meu desejo. Tive esse momento, estava o Dr. Antônio, o Dr. Paulo, a doutora Bluss e eu no consultório do Dr. Antônio. Ele olhou o meu exame, não foi minha eletromiografia ainda. Ele falou assim, você nunca mais vai cantar. E eu lembro que o primeiro pensamento que me veio, a primeira ideia que me veio foi assim, e talvez porque, né, por causa da minha educação mesmo, talvez eu seja muito crentezinho demais, mas o primeiro pensamento que me veio foi: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não estou acabando ainda não, Samuel. Obrigado, não precisa de fundo musical ainda não. Mas esse foi o primeiro pensamento que me veio: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu pensei seriamente em parar de cantar, porque sempre o meu desejo enquanto eu estava cantando era assim: Senhor, eu quero cantar enquanto Tu quiseres que eu cante. Enquanto for da Tua vontade. Eu não quero porque a essa altura do campeonato já tinha se tornado algo lucrativo para mim. Eu já tinha uma vida confortável através da música. E eu sempre tive muito medo de continuar cantando porque era bom, porque pagava as minhas contas, ou porque por causa de vaidade, ou por causa dos aplausos, que seja, sabe? Eu sempre trabalhei com sinais claros entre Deus e eu para entender qual que era a vontade dele para mim, né? E aí, nesse momento, eu realmente pensei que eu deveria parar de cantar. Para mim, isso era um sinal claro. E não só para mim, mas para outras pessoas ao meu redor também. E foi a doutora Bluss que falou assim: não, Léo, não dá, não pode, você não pode parar de cantar. Você não pode parar de cantar. E aqui eu quero meio que dar a volta e voltar, né, para o início que eu falei, daquela metáfora. Né, porque Deus é o autor, né? Deus é o artista,
eu sou o pincel, e eu me vi na situação de que eu era um pincel quebrado. E o primeiro pensamento que me veio, eu falei, bom, Deus vai arrumar outro pincel, né? Deus vai pegar outro pincel que não esteja quebrado para continuar pintando a obra dele. Só que eu não, nesse processo, porque assim, na verdade, sendo bem franco com vocês, a pedido da Bluss, eu falei assim, tá bom, doutora Bluss, eu te dou 1 ano. Se em 1 ano eu não voltar a cantar me sentindo confortável com a minha performance vocal, então a gente para, ok. Então eu paro, mas eu te dou 1 ano para você me provar e para Deus me mostrar o que é para eu fazer. Nesse ano, a gente trabalhou muito. A gente trabalhou 2 vezes por dia. Foi o ano do meu sabático, eu não pude ir no meu sabático. Eu tinha um monte de plano de sabático, quis ir para Israel, estudar hebraico, um monte de coisa. Eu não pude fazer nada disso. Acabei em São Paulo trabalhando voz 1h30, 2 vezes por dia. Ou seja, 3 horas por dia, junto com a Bluss. Também quero agradecer aqui a dedicação dela, né? O quanto ela dedicou o tempo dela para a gente ter uma recuperação vocal. A gente começou a trabalhar. E aqui é importante também você entender, uma pessoa que você se torna uma pessoa paralítica, mas se você tem as pernas muito musculosas, os músculos não vão sumir de uma hora para outra. Então, a minha prega vocal ela era muito musculosa, muito, por causa dos treinos intensos, já 15 anos treinando intensamente. Então, assim, na turnê princípio, eu já estava com esse problema, mas ele não aparecia tanto. Por quê? Porque a minha prega vocal era muito mais forte. Ah, mas por que você não deixa a sua prega vocal com a mesma força hoje? Justamente por causa da paresia, né? O músculo não responde mais. O músculo, né? Se o lado direito é 100%, o lado esquerdo é 40%. Então eu não vou ter mais a mesma força, né, física. Uma outra analogia que me mostraram, que a Bluss na verdade falou, eu sou vocalmente, né, como se eu fosse um atleta de alta performance, um atleta olímpico que corre os 100 metros. E aí de uma hora para outra, como se uma perna minha fosse menor do que a outra, mais curta que a outra. É impossível você continuar correndo na mesma velocidade, você continuar competindo. Só que graças a Deus, né, a arte não é uma competição, né? E graças a Deus, a questão do vigor físico não é o único fator, e ouso dizer que nem é o fator mais importante, né, dentro de uma performance vocal. Então, se você me conhece meu trabalho, por causa do meu virtuosismo vocal, por causa das minhas acrobacias vocais e tal, isso não vai ter mais. Deus pode curar? Se Ele quiser, Ele pode curar, mas Ele já podia ter curado também, né? Ele podia ter impedido que acontecesse. Então, assim, se Deus vai curar ou não vai curar, eu não sei, né? Até agora não curou. Eu imagino que não é exatamente dessa forma que Deus quer trabalhar comigo dentro desse contexto e nesse sentido. Nesse ano em que a gente trabalhou, eu entendi que eu não ia voltar a cantar com a mesma facilidade e fluência que eu tinha. E Deus foi trabalhando no meu coração, e eu fui compreendendo, e com isso aí que mais ou menos que eu quero encerrar, né? Porque o meu grande medo foi esse, né? O pincel, tô quebrado. Não consigo mais funcionar como eu funcionava. E o meu primeiro pensamento foi que Deus fosse me descartar e pegar outro pincel, porque é prerrogativa dele, a obra é dele, o trabalho é dele, e ele teria completo direito de fazer isso. Só que nesse ano que eu estava trabalhando com a Bluss, eu entendi uma coisa que eu sempre preguei, mas que acabou tomando uma nova conotação para mim. A verdade é que eu sempre fui um pincel quebrado. Talvez vocalmente não, mas eu sempre fui frágil, sempre fui fraco. Eu sempre falei, em várias entrevistas vocês podem ver isso, eu sempre falava que Deus não trabalhava comigo por minha causa, mas apesar de mim. Deus não usa a gente por nossa causa, porque a gente é dedicado, ou porque a gente é bom, ou porque a gente é dizimista, ou porque a gente é fiel. Deus sempre trabalha conosco, apesar da gente ser fraco, apesar da gente ser frágil, apesar da gente ser tapado, apesar da gente não enxergar a plenitude da sua obra. E para mim foi muito reconciliador compreender que Deus pode continuar me usando, porque na verdade Ele sempre me usou apesar de mim. Agora Ele vai me usar, se for da vontade dEle, claro, apesar de eu não ter uma saúde vocal perfeita. E que isso não foi culpa minha, não foi culpa da Bluss, não foi culpa de ninguém. Isso simplesmente uma coisa que aconteceu. E
esse ano de 2020, muito recentemente, eu dei uma ampliada maior ainda, porque assim, a gente falou, né, quem é Deus, ele é o artista, né, e quem é o pincel, sou eu, mas é você também. Onde quer que você esteja, você é o pincel. Por quê? Porque a obra de Deus não é um CD. A obra que Deus quer pintar através de mim, através de você, não é um CD. Não é uma música, não é uma canção, não é arte. A obra de arte que Deus quer criar através de nós é o reino de Deus. O reino de Deus é a obra de arte de Deus. E você e eu podemos contribuir, não porque sejamos capazes por isso, mas porque Ele é capaz. Ele é tão capaz, Ele é tão todo-poderoso, que Ele consegue usar até mesmo pessoas fracas, frágeis e quebradas, como você e eu. E eu sempre falei isso, eu sempre disse isso, às vezes em ministrações, às vezes em entrevistas. E hoje eu estou tendo a oportunidade de viver isso de uma maneira diferente. Eu não vou parar de cantar enquanto não for da vontade de Deus que eu pare de cantar. E eu tenho hoje convicção que Ele ainda quer que eu continue cantando. Eu ainda tenho projetos que eu quero gravar, eu ainda tenho discos que eu quero lançar, não apenas nesse sentido, né? Eu não falei isso, mas já ficou claro, a última coisa que eu ia falar. Eu já trabalhava muito a questão vocal, eu já me dedicava muito, não apenas exercitando a minha voz, mas também nas gravações, nas edições, na minha maneira de produzir. Eu tive que passar a trabalhar 10 vezes mais. Mas se é isso que eu tiver que fazer, eu vou trabalhar 10 vezes mais. Para que o resultado seja minimamente aceitável. Não digo nem por ele, mas por vocês que vão ouvir. E aí, agora pode começar o fundo musical, Samuel. Eu acho que o recado principal é esse. Todos nós somos pincéis quebrados, mas Deus é poderoso para usar qualquer um de nós. Eu hoje estou quebrado de uma maneira diferente que antes eu não estava. Mas se você olhar em proporção de quanto eu era quebrado e quanto eu estou quebrado agora, a diferença é minúscula, porque eu sei quem eu sou enquanto pessoa. Os problemas de caráter são muito piores, muito mais agravantes, seriam muito maiores impedimentos para eu ser usado por Deus do que a questão somente vocal. E eu quero convidar você, através dessa experiência, desse testemunho que acabou ficando muito mais longo do que deveria, nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos usados, para pintarmos que quadro? O quadro de Deus é o seu reino. Que você e eu possamos, através das nossas ações, das nossas atitudes, que a gente possa contribuir e construir o reino de Deus. Então valeu, galera. Se inscreve no nosso canal aí, nos ajuda aí, dando esse apoio. Claro, a gente vai estar trazendo mais informação, tá bom? Então, próximo vídeo que a gente vai falar sobre Leonardo foi uma entrevista exclusiva que eu tive com ele, tá certo? O que eu posso chamar aquela de cara a cara. Isso a gente vai falar num próximo vídeo para que você possa aí também participar junto com a gente, tá bom? Valeu, galera, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, sempre sintonizado aqui no nosso canal. Bom, não esquece, por favor, tá? Ajuda a gente aí, então aqui embaixo, no finalzinho aqui, você vai rolar aqui, tem uma palavrazinha lá que você vai ver, mostrar tudo. Você clica ali, aí tem um link de você se inscrever no nosso canal. Quando você clica, automaticamente você se inscreve ali. Ou se você está assistindo o vídeo pelo YouTube, tem ali, se tiver vermelhinho ali, inscrever-se, você clica em inscrever-se, tá certo? Aí vai aparecer um sininho do lado, você clica no sininho, coloca a opção todos e ok. Dando ok ali, você já está inscrito no nosso canal. Então você recebe vídeos diários todos os dias que a gente vai estar gravando aqui. São vídeos de meditações e essas informações dentro do mundo cristão, que você que acompanha, você que tem, claro, paixão pela voz e pela música do Leonardo Gonçalves, você pode ter essas informações aqui de outros cantores, claro, eventualmente a gente tendo qualquer tipo de informação através do canal estaremos passando para você. Grande abraço, tá? Não vamos ganhar tempo, né? O tempo já está corrido e é isso que você precisa fazer agora, apenas assistir o vídeo. Valeu, um abraço para você e conto com a tua ajuda.